Boa noite, eu, José Lopes, nesse horário especial das 21 horas, aqui com você em nossa live do Espaço Xamã Verde. É uma honra imensa estarmos começando essa série que nós trataremos de vícios. Hoje nós falaremos de maneira abrangente de vícios. Na semana que vem nós falaremos sobre alcoolismo, depois na outra semana sobre drogas e na outra semana vamos falar de workaholic, vício no trabalho. E não vai parar por aí, gente. A ideia dessa live das quintas-feiras é da gente trabalhar com polêmicas, com assuntos que despertam interesse e que as pessoas estão precisando de ajuda. Faz tempo que eu não faço live que não seja a live do programa Conexões com a Mãe Terra, que vai ao ar todas as quartas-feiras às 14h30 na Rádio Vibe Mundial. Então eu, ao mesmo tempo que eu faço o programa, eu gravo uma live que vai aí ao ar no Instagram do Espaço Xamã Verde. E até nesse sábado eu vou fazer um programa especial sobre chakras, que vai ao ar 12h10. Mas vamos falar do nosso tema de hoje. Hoje nós vamos falar de vícios e paixões. Então, vício é algo que incomoda, paixões é algo que sai daquele seu controle muitas vezes, não é? Então vamos lá, o pessoal chegando, boa noite aí, é uma honra imensa a presença de vocês aqui na nossa live. O vício ele causa dependência, ele te torna dependente, e fazendo com que você viva tendo que ter contato com aquela situação. Mas aí você vai me falar o seguinte: José, nós vivemos numa relação de interdependência. Nós dependemos sempre de algo. Perfeito. Mas esse vício que nós estamos falando é alguma coisa que você não fica sem. E não é uma substância natural. É algo que tira você do seu centramento. E não estamos hoje aqui somente falando do vício por drogas, por álcool, podemos ir muito mais além. Podemos falar da compulsão alimentar, do vício em comprar roupa nova ou consumismo. Temos os acumuladores de coisas, né? Temos os acumuladores que também começam a juntar muitos animais em suas casas. Tudo isso são vícios, né? Então existem vícios que vão tirando a pessoa do seu eixo, ela entra numa relação de dependência. Mas que paixão tem a ver com isso, José? Vamos lá. Paixão é um estado forte que tira você daquele padrão, daquele controle. Quando você vê, você já está diante de um sentimento intenso. Isso aqui eu não estou falando assim de amorzinho, tá? Até porque a gente sabe que paixão é diferente de amor. Mas a gente está falando, foi levado pela paixão, destruiu tudo por conta da paixão. E a paixão ela pode também estar relacionada aos vícios. Os vícios, eles geralmente estão relacionados com alguma situação anterior. Existe uma dor aí. Existe uma dor que levou você a ir em busca desse vício. E essa dor, muitas vezes, ela é factível, ela é detectável facilmente. Mas muitas vezes a gente não tem acesso, a gente não percebe o que levou a gente a viver aquela situação. Um vício que está muito em voga e que tem até um filme, um documentário circulando no momento, é o vício por redes sociais.
Então existe todo um perfil delineado de pessoas que têm muito mais tendência a se prender a esse vício. E o que está acontecendo agora, porque com essa questão da pandemia, com essa questão de ficar mais em casa, com essa questão de não poder ter o relacionamento presencial, muitas pessoas acabaram se prendendo a esse vício. E são pessoas geralmente tímidas, são pessoas que dependem muito da aprovação dos outros, são pessoas que querem muitas vezes discutir, não tem onde discutir e gostam da polêmica, então ela vai, lança um comentário sobre algo, aí outro vem, fere ela, ou ela vai postar uma foto e ela quer ser curtida. Aí se a foto não é curtida, ela fica deprimida. Por quê? Porque a autoestima da pessoa precisa ser trabalhada. E o que acontece, né? Então, se a gente pensar no vício da internet, o que acontece com essa pessoa? Ela passa a olhar o celular o tempo todo. Então ela está na mesa de jantar, está ali com o celular e não interage mais com a família. Ela deixa de estudar, de ler um livro, de fazer coisas que ela poderia fazer, de fazer uma caminhada, um exercício, aí em casa ela faz um alongamento. Por quê? Porque ela vai ficar presa àquele vício. Então, tudo que foge da medida é algo que é preocupante, é algo que nós precisamos olhar. Um ponto muito interessante, eu trouxe até um Machado de Xangô aqui, tá? Porque daqui a pouco nós vamos fazer um exercício com ele, é a gente olhar para os viciados como pessoas que precisam de carinho, de atenção, e não importa o grau do vício. É muito comum as pessoas falarem: essa pessoa tem cabeça fraca, como pode, tem tudo na vida e está nessas condições. O rapaz tem família, tem filhos e está enfiado no álcool. A moça nasceu numa boa família, tem tudo, não falta nada para ela e ela está enfiada nas drogas. O que leva a pessoa a tudo isso? Será que é o dinheiro que ela tem? Se fosse o que ela tem, ela não estaria aí. Existe uma causa, tá? Existe uma origem que precisa ser olhada. E ao invés da gente acusar, apontar como uma pessoa fraca, uma pessoa sem cabeça, como popularmente as pessoas falam: você não tem cabeça, está lá a cabeça encaixada no corpo, não é? E as pessoas estão olhando só para esse aspecto. E então é necessário a gente ter um olhar mais profundo. Essas pessoas precisam de acolhimento. E quem faz muito bem esse trabalho, muitas vezes, é até a igreja. A igreja evangélica tem um trabalho forte, muitas vezes na Cracolândia, por exemplo. Por quê? Porque ele vai para a van e começa a pregar a palavra, e muitos já não sabem mais o que fazer, eles estão tão desesperados e eles seguem para aquele caminho. Mas será que a gente precisa chegar nesse ponto? Será que a gente não pode olhar para o que a gente está fazendo, o que realmente está no nosso controle, o que a gente está fazendo que está nos viciando? Muitas pessoas tomam remédio para dormir, toma-se há anos. O que acontece se essa pessoa não tomar o remédio para dormir? Ela não dorme. Ela vai ter uma noite de sono que ela vai ter dificuldade para pegar no sono, ela vai acordar durante a noite, ela vai ter dificuldade porque o próprio remédio contém substâncias químicas que viciam. Então, para se fazer um desmame de um medicamento, a pessoa precisa passar por um processo, quer seja físico do desmame, quer seja
um trabalho psicológico para ela conseguir compreender por que ela não precisa mais daquela medicação, daquele remédio. Uma coisa que eu quero falar para vocês é que essa live, hoje eu vou falar, vocês vão deixar os comentários, eu estou vendo bastante gente chegando e acenando, mas eu quero que vocês me tragam depoimentos, que vocês me apresentem relatos de coisas que estão acontecendo, o que aconteceram com vocês, como vocês conseguiram lidar com o vício, como vocês se desprenderam, se vocês estão passando por alguma situação. Nós estamos aqui justamente para isso, para interagir, para conversar. A proposta é ajudar alguém, tá? Toda vez que a gente ajuda alguém, a gente está olhando para um ponto nosso que também precisa ser trabalhado. Então, como é não julgar alguém que é viciado? Acolhendo, olhando com amor, dando atenção e tendo paciência, tá? Porque se a gente pensar num dependente químico, ele já é dependente, ele precisa de ajuda. Se você não melhorar, meu filho, minha filha, eu te coloco na rua. Para onde esse ser vai parar? Na Cracolândia. Vai ser o fim da pessoa, né? Há muitos casos que as pessoas abandonam o vício porque elas percebem que a saúde delas está se deteriorando, a capacidade financeira está se deteriorando, ela perde os amigos, ela começa a perder a noção da realidade. Então, quando a pessoa percebe tudo isso e ela toma uma atitude corajosa, ok, mas muitos não possuem essa força. E é aí que entra a importância da gente estar conversando, da gente conversar sobre isso. Para vir aqui hoje conversar com vocês, eu assisti muitos vídeos e recorrente foi a situação de que eu vi a moral colocada em primeiro lugar. Se você beber álcool, teu espírito vai deteriorar, isso é algo que não é para você fazer, e não colocando assim, eu entendo a sua dor, eu entendo a dor do seu filho, eu entendo a dor do seu amigo, da sua amiga, do seu marido, da sua esposa. Não é à toa que eles estão passando por isso. Percebe como é diferente? A mesma coisa é quando você está nesse processo. Calma, paciência. Por que nos Alcoólicos Anônimos só por hoje? Hoje é o momento mais importante da sua vida. Só por hoje significa que eu estou olhando para esse dia e eu posso ter uma atitude diferente. Tanto é que nos princípios do Reiki também o só por hoje aparece. Justamente porque esse é o melhor momento, o momento mais importante para a gente se olhar. Agora, o que é julgar? Julgar é você dar uma sentença para alguém. É você não saber a fundo a história e você julgar, dar um pitaco na vida do outro, ou até se auto-julgar. Eu sou um drogado, eu sou um viciado, eu sou um bêbado, eu não tenho valor nenhum. Quem disse isso para você? Não aceite isso. Você tem a sua essência de amor. Não importa o que você esteja passando, o que importa é que existe dentro de você sempre uma força que pode te conduzir ao melhor. Os vícios, eles, como eu disse, podem estar associados a algo que preencha alguma coisa na pessoa, né? Mas as pessoas falam assim, são irresponsáveis, não se curam, mas a gente precisa olhar isso a fundo. Toda vez que essas questões são discutidas, né, elas vêm com esse âmbito. Deixa eu só
colocar aqui num ponto que eu queria falar sobre a psicodinâmica do vício, como que é a estrada do vício. Então, o primeiro contato com um copo de uísque não é vício. Tem pessoas que vão falar: José, eu tomo um copo de uísque quando eu estou numa festa. Se você vai na festa todo dia, se arruma uma festa todo dia, você está viciado. Mas não é isso, né? A pessoa toma um champanhe, uma cerveja de vez em quando, não existe o vício. Mas quando a pessoa fala: não, eu vou tomar para me descontrair, para ficar bem, eu não estou muito bem, então eu preciso tomar um martini, uma outra bebida aí, qualquer, um gin, você está viciado. Ah, não, eu tenho controle, se hoje eu não quiser tomar, eu não tomo. É a fase do engano. A pessoa, ela está se enganando, mas ela já se tornou dependente. Na segunda fase, ela vai perceber que ela já está perdendo os amigos, está perdendo os familiares, ela está ficando doente, ela está tendo problemas para acordar, ela começa a ter dificuldades nos estudos, no trabalho. Hoje, no âmbito do trabalho, isso é visto de uma forma, existe uma lei que os dependentes, os viciados, né, os dependentes químicos, os alcoólicos, eles não podem ser dispensados, eles precisam ser encaminhados ao INSS para tratamento. Então, antes de 2004, para vocês terem uma ideia, eu sou, além de terapeuta, eu sou advogado também. Antes de 2004 não tinha uma lei que tutelava isso. Então, era motivo de justa causa a pessoa chegar embriagada no trabalho. Hoje, se a pessoa chegou embriagada no trabalho e ela é viciada, ela precisa ser encaminhada para tratamento. Isso não é motivo de justa causa. E pelo contrário, ela deve ser afastada do trabalho. Mas olha aí, a pessoa já perdeu o trabalho, ou ela não assume que ela é viciada, e aí ela começa a atrasar, ela falta, ela não dá conta do trabalho dela, e aí as coisas acabam se perdendo, ok? Então, do ponto de vista físico, é muito simples a gente imaginar o quanto que isso é danoso. Nas próximas lives a gente vai começar a abordar esses danos no corpo físico, mas a gente sabe que deteriora o fígado, o álcool, por exemplo, as drogas vão, no geral, né, o álcool também é uma droga, vão afetar até a capacidade cerebral, e tudo que é droga é algo que te tira do controle, e a gente pode até pensar na drogaria, né? Se você não vai lá comprar shampoo, sabonete, pastilha, você pode estar comprando droga, tá? Então, tomei um remédio que eu fiquei zonza, fiquei grogue, é droga, tá? E muitos desses remédios provocam dependência. Mas por que você está precisando desse remédio? Por que a pessoa precisa do álcool? Por que a pessoa precisa das drogas? Ou por que a pessoa precisa trabalhar tanto? Por que ela só vive do trabalho? Por que ela fica enfiada nas redes sociais? Então, essa causa é muito importante. E do ponto de vista emocional, além dos estragos, dos danos que está causando, existe uma causa emocional oculta. Geralmente existem várias causas emocionais: rejeição, não aceitação de quem ela gerando baixa autoestima, falta de amor próprio, conflitos familiares. Tudo isso vai afetar no emocional. Por quê? Porque gera na pessoa subpersonalidades. Uma vez que essas subpersonalidades estão criadas, elas precisam ser alimentadas. Então, são crias da pessoa, aquilo já foi criado. E aí o que acontece? Ela precisa alimentar. Como que ela alimenta? Com a droga, com o álcool.
O álcool, o sobrepeso, por exemplo. Muitas pessoas que têm sobrepeso, o motivo está na infância. Ou ela teve uma carência muito grande alimentar e agora ela precisa comer para a criança dela se sentir alimentada. Vítimas de abuso. O abuso não precisa ser necessariamente o coito, o ato sexual definido. Bulinar uma pessoa é um abuso também. E isso faz com que a pessoa ela crie camadas além daquelas que seria do padrão para ela se proteger, porque ela, no emocional e no mental dela, ela sempre está alerta, porque o inimigo, o agressor, melhor dizendo, pode se aproximar. Então, dentro dela, inconscientemente, ela tem que criar um sistema. Eu estou aqui com sobrepeso, então o agressor não chega a mim. E aí o que a sociedade faz? Você está gorda, por que você come desse jeito? Teu marido vai te largar, e que você vai ter problema de diabetes, vai ter problema no coração. Acolha. Nunca fale para uma pessoa que está com um peso diferente, pode ser que ela esteja muito magra ou muito gorda, que ela está com um peso assim. Se você realmente puder ajudar, ajude sendo bastante carinhoso, bastante compreensivo, se colocando na posição de ajudar, mas nunca coloque essa pessoa contra a parede, tá? Porque existe uma causa emocional que colocou ela nessa situação. Mas eu fui abusada quando eu tinha 7 anos e eu não tenho nenhum vício, eu não tenho sobrepeso, eu aprendi muito com essa situação, sou grata ao agressor. Parabéns para você. Agora o outro é igual a você? O outro reside aí dentro do teu corpo, da tua sabedoria, do que você já aprendeu em vidas passadas? Certamente não. O outro não tem a mesma estrutura que você. Mas é meu irmão, nascemos na mesma casa, mas seu irmão é totalmente diferente de você, tá? Tanto é que ele é seu irmão, ele não é você. Então tudo isso é importante a gente olhar, porque quando quem compara, julga, tá? Então olha para tudo isso, porque provavelmente tem alguma causa assim que está acontecendo em sua vida. Pode ser com o seu cônjuge, pode ser com o seu colega de trabalho, pode ser com o seu filho, pode ser com você. É hora de olhar para essa situação. E tem mais, tá? E um ponto muito importante. Se tem alguém assim na sua família, é meu filho, mas eu não estou dando conta. Quem gerou esse ser? Foi você, não foi? Então, acolha. Essa é uma questão da sua família, não é uma questão só da pessoa. Todos precisam olhar para isso, tá? É muito comum, né, as pessoas descartarem. Quantos já fizeram isso com os animais? Os animaizinhos. Eu lembro quando era criança, que uma vizinha comentando com a outra que o cachorro dela estava com sarna. Então o que ela fez? Ela pegou, embrulhou o cachorro num pano, colocou dentro do carro, levou no matagal, num lugar longe, que ele não teria como voltar. Ela descartou o animal. Isso é de cortar o coração. Quando você fala para o seu filho isso, é a mesma coisa. E tem mais, tá? O tema é polêmico mesmo. Se o seu filho está passando por essa situação, isso pode ter uma relação com você, com o seu marido, com os seus outros filhos. Então não é só ele que precisa de tratamento, você também precisa. Muitas pessoas dizem assim: meu filho ele era um menino tão inteligente, estudioso, trabalhador,
foi só ele arrumar aquela mulher, foi aquela mulher que virou a cabeça dele. Será mesmo? O que aconteceu antes disso? Por que essa mulher virou a cabeça dele? Se ele tivesse a cabeça dele alinhada ali, ele ia dar tchau para ela e a vida dele seguia. Por que ele entrou no álcool? Por que ele entrou nas drogas? Por que ele entrou numa compulsão alimentar? Existe algo que pode te envolver. E para lidar com alguém que está nessas condições, não é fácil. Aqui no Espaço Chama Verde, eu trabalho com tratamentos espirituais e atendo muitas pessoas, e geralmente a família quer uma mágica. Ela quer que a gente venha e faça uma harmonização no psicogerador, que manda ela acender uma vela, que toca o tambor e que a vida, que seja uma varinha mágica, tem assim que muda tudo. Não vai ser assim. Serão tempos e tempos. E você que está assistindo essa live e que já passou por isso ou que está passando por isso sabe. Então, procurar uma ajuda, procurar uma terapia, procurar um tratamento, procurar um psicólogo, procurar um centro de reabilitação, isso implica que não é colocar o ser lá e quando ele voltar tudo será diferente. Não vai ser diferente. Será necessário um tempo para continuar a olhar para isso. E se tem uma pessoa na sua casa que está com essa situação, todos precisam se tratar. Até porque se não está sabendo olhar para o outro, se está julgando o outro, se não está tendo paciência com o outro e nasceu naquele mesmo âmbito familiar, tem alguma coisa em você também que precisa ser curada, tá? Isso é sem julgamento. Não é fácil passar por essa situação. Casos de alcoolismo eu tive na minha família. Vício em cigarro eu tive na minha família. Eu nunca fui viciado, mas eu tive isso dentro de casa. E eu sei o quanto isso afeta. Mas, juntos, a gente consegue resolver. Ok? Eu estava falando do ponto de vista emocional. Do ponto de vista mental, já existe uma programação que leva a pessoa para isso. Porque existe uma associação que ela sai de um estado e vai para o outro. E isso também pode ter uma causa mental, de um padrão rígido, de alguma coisa que ela não esquece que aconteceu com ela. Como o exemplo que eu dei da vítima de abuso, vítimas de bullying, né? A gente tem agora acontecendo aí o caso do jogador, aquele que ia voltar para o Santos e não voltou, e aí é um caso de assédio, né? Então, de uma moça lá que ficou envolvida com ele, mais outros que estavam na situação, e assim, eles tinham bebido. Eu não sei, eu não acompanho o caso, mas parece que ela também tinha bebido. Então, olha como uma coisa pode levar a outra. E o que as pessoas estão fazendo? Julgando. Precisamos sim cuidar da mulher muito, 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 muito. Mas eu não estou falando aqui para defender o jogador, não. Eu estou falando aqui para você educar o seu filho. Tá? O seu filho não é diferente da sua filha. Porque os meninos são educados para serem os comedores, para sair por aí comendo todas as mulheres. Talvez você que esteja assistindo essa live seja uma exceção. Mas olha a educação que é dada para os meninos e a educação que é dada para as meninas. A menina tem que ir lavar roupa, tem que lavar louça, e o menino fica jogando videogame. Isso está certo? Isso que referência que você está dando para depois ele ter um relacionamento saudável? Então tudo começa dentro de casa. Mas eu também não tenho esse preparo. Busque esse preparo. Se a gente tem uma situação que nos é colocada, nós temos aí uma chance para nós
nos melhorarmos, tá? Então essa questão aí é um ponto que a gente pode olhar, tá? O uso do álcool, o vício em sexo, muitas vezes, que pode ser, tem uma chavinha lá dentro que seja virada pela educação que é dada, tá? Então muita coisa começa dentro de casa. Quantas mamadeiras com cerveja não são dadas para os nenês? Depois ele fica alcoólico e aí, não, a gente não educou ele assim. Mas a mamadeira, ou ele cresceu vendo os familiares utilizando o álcool dentro de casa e ele só optou por um tipo de droga diferente. Então, e não é só a droga. Muitas vezes o filho vê a mãe, vê o pai, vê a tia tendo uma vida muito de tristeza, de abandono, de autoabandono. As pessoas se abandonam, elas não olham para elas. E aquela criança, ela vê aquilo e ela sente, ela honra, porque faz parte da família dela. E muitas vezes ela puxa aquela questão para ela. Então começa a olhar para as pessoas que você conhece, que estão aí na sua vida, que tem uma relação com esse tipo de situação, que a questão é muito mais profunda. E do ponto de vista espiritual, José, então aí a coisa ganha uma abrangência enorme. Todas as pessoas que são dependentes químicos, elas precisam constantemente cuidar da parte espiritual. Essa é uma das formas de fazer com que ela comece a olhar para o mental, que ela comece a se trabalhar no emocional, que vai reverberar no físico. Então a gente sempre pensa o contrário. Não, eu vou sumir com todas as garrafas, não vou dar mais dinheiro para o meu filho. O que seu filho vai fazer se você não der dinheiro mais para ele comprar droga? Ele vai começar a vender as coisas que tem na sua casa. Depois, o que ele vai começar a fazer? Assaltar. Mas o meu filho vai fazer isso? Quantos que vocês conhecem aí que já não fez assim? Não é? Então, é cuidar, gente. E cuidar não é... E não só existe o Espaço Chama Verde que cuida de pessoas viciadas. Existe muitas formas de cuidar. Dando carinho primeiro, buscando a espiritualidade não como uma religião. Porque se a gente pegar essa geração Y, geração Z, os seres cristalinos são maravilhosos. Eles têm uma sensibilidade fantástica. E da década de 90 para cá só nascem seres cristalinos aqui no Brasil. Então, olha para isso. Seres sensíveis. Seres sensíveis não gosta dessa realidade chata, dessa vida do novo normal. Vida do normal, eles querem uma vida natural, sabe? As crianças já não aguentam mais esse condomínio, esses padrões estipulados pela sociedade. Precisam viver naturalmente. E aí, se o pai fala, você vai ter que ser médico, você vai ter que fazer a mesma coisa que eu, de repente, tá vendo lá que o menino é homossexual, já entrega um monte de revista de mulher pelada. Hoje em dia nem tem mais isso, eu acho, né? Mas já começa a querer mostrar para o filho que ele tem que ser o comedor, como eu falei aquela hora. Como que você acha que vai ficar a cabeça desse moleque? Presta atenção. Trabalhe com o natural, com a natureza do seu filho. Só que você só vai conseguir fazer isso quando você trabalhar a sua natureza. Começa por você, cuida de você. Então, esses seres cristalinos, eles já estão numa realidade que eles adoram filmes de ficção científica, jogos de videogame, que é outra coisa que vicia, né, que tem que tomar cuidado. Por que eles gostam disso? Porque eles entram em realidades paralelas. E nós, como um todo, a gente já não aguenta mais ficar
nessa realidade, nesse mundo quadrado, que você tem que tomar partido de alguém, ou da esquerda, ou da direita, ou do centro, você fica partido, você fica rachado, você não tem responsabilidade sobre a sua vida, o poder está todo na mão do outro. Então isso tudo faz com que esses seres, eles queiram sair dessa realidade, eles querem um mundo natural. E aí o estado de consciência alterada, gente, é maravilhoso. Quem é que de repente aí começou a dançar e dançou, e aí quando você viu as suas mãos iam para qualquer lugar e você se soltou de uma maneira esplendorosa, que você ouvindo uma prece, o seu coração se abriu, você sentia que saíam luzes de dentro de você, ou alguma coisa que você sentiu que você parou de ficar ali querendo controlar tudo, se você tinha que fazer comida, se você tinha que pegar teu filho na escola, você pensou em você, aquele momento maravilhoso. Esses seres, eles querem muito isso. Não que a gente não tenha que dar disciplina, sim, precisamos dar disciplina, porque a disciplina também é outra coisa que vai distanciar do vício. Mas precisamos reconhecer a essência de quem nós somos, tá? E o estado alterado de consciência, que eu chamo de estado natural de consciência, ou como o Michael Hunter, o antropólogo Michael Hunter classifica muito bem, estado xamânico de consciência. É um estado que você fecha os olhos, se eu tocar o tambor aqui alguns minutos, você começa a ver mandala, você começa a ver coisas. Então, tudo isso são caminhos alternativos. Para quê? Para que as pessoas não precisem enveredar para a droga, porque é tudo muito chato. E ainda existe uma causa emocional, mental, oculta, que está levando ela para um outro lado. Do ponto de vista espiritual, logicamente que existem obsessores atacando, e se a gente está falando em espiritualidade, isso pode ter a ver com vidas passadas. Isso também pode estar afetando a pessoa, porque ela traz algo nessa encarnação, não que ela tenha que ir para as drogas, mas ela decidiu que agora ela ia resolver aquela questão de uma determinada área. Por exemplo, nessa encarnação ela iria assumir os dons artísticos que ela tem. Como que é a vida do artista no nosso país, gente? Quantos artistas que se maculam, quantos artistas que se escondem através de um advogado, através de um engenheiro, através de de um pedreiro. Esse artista jamais pode morrer dentro de nós. O dom da arte. Então, tudo isso com o mundo espiritual vai ajudar. Por quê? Porque se ela veio trabalhar os dons artísticos, a sensibilidade, a acessibilidade que vai expandir a consciência dela, chega aqui ela esconde tudo isso, não, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que seguir a vida, daqui a pouco essa vida fica uma nhaca, para não falar outra palavra. E aí, o que ela faz? Eu acho que eu vou tomar um gin. Aí ela toma um gin e fala, nossa, como é que eu fiquei? Até esqueci desse mundo chato, dessas coisas todas que eu tenho que fazer. Eu vou tomar outro gin. E aí vai. E é uma porta para o vício. Então, olhar para nós como seres integrais certamente irá nos ajudar. Então, do ponto de vista espiritual, isso se abre ainda mais para a gente reconhecer o poder que a gente tem. Outra coisa que é importante é nunca tirar o poder dessas pessoas. Elas estão desempoderadas, literalmente. Mas assim, é importante dizer eu te amo. Eu te amo pelo que você é. O que você está passando é provisório. Se a pessoa ainda não aceitou, se ela ainda não reconhece que ela está no nível já do vício,
converse, não brigue com essa pessoa, vá conversando, porque você pode dar a mão para ela e ela não seguir para a próxima etapa, que vai ser, pela psicodinâmica do vício, vai ser destrutiva demais para ela. Então, uma ajuda pode ser bem-vinda, talvez você reconhecendo os outros pontos que interfiram. Muitas famílias têm ali uma questão, que não aceita no filho, na mãe, alguém que cometeu um delito e se culpa. Chega nessa pessoa e conversa. Eu reconheço que você fez, era o único jeito que você sabia fazer. Eu te compreendo. Se você tem dificuldade de se compreender, estamos juntos. É tão bonito, né? Tamo junto, né? Que as pessoas falam, faz até assim com a mão. Tamo junto, mano. Isso é muito legal. E pode ter certeza que você, toda vez que você acolher alguém, o seu coração, o seu chakra cardíaco estará se expandindo. Mas não fazer isso numa condição de superioridade. Não. Você também está aprendendo com essa pessoa, tá? Você também tem muito a aprender com essa pessoa. Então, a origem do que levou a pessoa ao vício é muito importante. Mas quando ela está no vício, e se você, com um amigo, com uma amiga, não sabe disso, provavelmente você vai ter dificuldade. Se ela se abre com você, se isso está afetando ela, falar com ela que tratar na raiz seria uma alternativa é importante. Mas o dependente mesmo, né, de droga, ele passa por muito tempo não querendo sair. E o dependente, ele se torna dependente, e isso coloca a consciência dele num nível muito alterado. Muitos casos de pessoas que estão nessas condições passam a depender da família. E essas famílias têm me procurado e eu tenho avaliado aqui no psicogerador xamânico se é permitido, né? Tem aqui um decágono, que é um polígono de 12 lados, simetria perfeita, que eu entre em contato com o eu superior dessa pessoa e eu vejo se é permitido uma interferência. Essa interferência nesse livre-arbítrio, porque esse livre-arbítrio ele está deteriorado. A pessoa perdeu o poder dela. Ela está na mão de quem? Das drogas. E aí a gente inicia um tratamento para essa pessoa se houver uma autorização do divino, tá? Muitas vezes esse tratamento começa sem a autorização da pessoa, mas depois esse tratamento ele continua sendo realizado pela própria pessoa, tá? Então nós conhecemos muitas pessoas que conseguiram se curar e não é só das drogas, o consumismo, né? Então conheço uma senhora que ela gastava o dinheiro da família toda, comprando roupas, comprando, não tinha onde colocar, aí ela doava, ela jogava fora para poder comprar mais. Aí a gente fala, né? Nossa, por que não me falou, né? Porque eu tava ali para poder pegar uma roupa. Isso não é legal, gente. Porque a gente não se aproveitar da dor do outro. A gente precisa olhar para essa pessoa e ver como que a gente pode ajudar de verdade, tá? Porque quando a gente não julga, a gente acolhe. Quando a gente acolhe, a gente está manifestando amor. Eu falei no começo da live que eu vou nas próximas lives falar sobre álcool, sobre drogas, todos esses entorpecentes. Irei falar sobre o workaholic, e depois nós abordaremos outros temas nas quintas-feiras, que serão temas polêmicos mesmo, de tudo que de repente a sociedade não olha.
tá? A sociedade fala, tô na luz, está na luz o caramba. Se você não olhar para o que está assolando a humanidade, você não está na luz, tá? Até porque você ainda tem outras encarnações para vir, tá? Então cuida de você enquanto é tempo, cuida agora. E eu também tenho muita coisa para cuidar em mim, e eu estou aqui com esse propósito. Dentro do xamanismo, a gente tem o rapé, a ayahuasca, temos as medicinas que não são drogas. José, mas uma vez eu tomei ayahuasca e eu entrei num estado de consciência que não sabia mais o que eu fazia, meu corpo ia para um lado, a minha mente para o outro, eu via as coisas assim, parecia leque. Gente, aí é um ponto importante. A ayahuasca não é um enteógeno, ela não é um alucinógeno, desculpa, ela é um enteógeno, você entra dentro de você. E aí você começa a olhar para dentro de você, como que você se relaciona com a sua vida. E aí a ayahuasca pode ser um dos tratamentos e não o único, mas tem muitas pessoas conseguindo diminuir, amenizar, olhar para o vício e até sair deles com a medicina da ayahuasca. O rapé também é muito importante, tem ajudado muito, tá? Porque tem a maconha, por exemplo, a maconha não causa dependência, nós vamos falar disso nas outras semanas, mas tem pessoas que perdem a noção do trabalho, elas precisam da maconha o tempo inteiro. É um número pequeno em comparação às outras drogas, sim, mas as medicinas da floresta, que também nós vamos falar mais sobre elas nas próximas semanas, elas entram como uma forma de autoconhecimento e de colocar alguma coisa dentro que altera a consciência, porém você olha para você e você começa a se tratar. Porque o que acontece com o alucinógeno? O alucinógeno, você faz altas viagens, mas você não está olhando para você, tá? Você está alucinando, você está saindo da realidade. E nós precisamos entrar na nossa própria realidade e curar a nossa realidade. Essa é a proposta. O tambor, por exemplo, então eu atendo em sessões de tambor terapia algumas pessoas, ou no resgate de alma, o canto da alma. E se você passar por uma meditação com tambor, depois de um tempo, vai alterar a sua consciência. E aí, tudo que eu vou falando na meditação guiada, você vai perceber que você vai vendo antes e do seu jeito, num universo particular. Então, muitas pessoas, às vezes, antes de entrar na droga, pode já começar a se curar, porque ela tem uma propensão para ir para esse mundo, porque a vida dela está muito difícil. Muitas pessoas estão com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, com toque, e isso tudo está levando essas pessoas para as drogas, ainda que seja o remédio, né? E a limitação vem com o remédio. Então, as drogas que ela compra na farmácia de tarja preta, que deixa ela limitada, que ela dorme muito, que ela engorda, que ela perde a libido, que ela perde o raciocínio. Então, existe muitas formas de você se curar. E a nossa proposta é ajudar você. Agora eu vou dar uns recadinhos aqui rapidamente e daqui a pouco nós vamos fazer uma meditação, tá? Porque é gostoso conversar, mas é gostoso também a gente se cuidar, a gente se curar. E quem pegou um pedaço só da live ou precisar sair antes, as lives ficam gravadas no IGTV do Espaço Xamã Verde. De segunda a sexta, a partir dessa semana nós temos live, às 21 horas, sempre no Instagram do Espaço. Segunda-feira o tema é psicanálise.
com diversos assuntos, mas abordagem psicanalítica da vida com a psicanalista Aline Mota. Terça-feira é o dia da mente, é o dia do Theta Healing com a terapeuta, a Theta Healer Regina Guedes. Quarta-feira temos aí sobre fitoenergética. O Marcelo Bernardi, que é um terapeuta fantástico de fitoenergética, ele está trazendo não só assim, se você tem dor de cabeça, você precisa tomar esse composto. Não, ele está dando dicas valiosas para diminuir a timidez, para diminuir até o vício, para trabalhar com você de uma forma integral. De quinta-feira comigo aqui, toda quinta, que a gente vai tratar de temas polêmicos, de coisas que estão envolvidas muito no julgamento e que as pessoas estão precisando de ajuda. E sexta-feira entra a bruxa do xamanismo, tá? Gente, a Denise Fernandes, ela vai falar das faces da deusa amanhã para vocês. E toda sexta-feira um tema aí envolvendo o feminino, mas a gente tem esposa, a gente tem filha, a gente tem mãe, a gente tem irmã, a gente tem colega de trabalho e a gente tem uma parte feminina dentro de nós, os homens. Então a gente precisa cuidar disso daí também. Só mais um recadinho. Dia 2 de novembro começa o curso de apometria online, então qualquer lugar do mundo você pode fazer. E dia 12 de novembro, Reiki nível 1, 3 de dezembro, Reiki nível 2 e 19 e 20 de dezembro, curso de Theta Healing, tudo isso imperdível. E você pode mandar um WhatsApp pelo 930604625 ou aqui mesmo no Instagram do Xamã Verde. Tá? Chega de dar recado, José. A gente quer agora se curar um pouquinho, se cuidar um pouquinho. Vamos mentalizar alguma coisa nossa que a gente percebe que existe uma energia de vício. Vamos mentalizar a nossa dificuldade de muitas vezes ajudar alguém que amamos e que está no vício. Vamos olhar para o que nós estamos julgando nessas pessoas. Fechem os seus olhos. Eu trago aqui a energia do símbolo do machado de Xangô, a força do raio verde do mestre Elarion, o raio da justiça. Essa luz verde vai transpassando a partir do seu coração, que agora vibra no amor. Essa luz verde vai descendo do seu coração para o seu abdômen, para a região da cintura, vai descendo pelas pernas, pelos pés e vai entrando pela terra até o centro da terra, recebendo todas as bênçãos da terra. Essa luz verde sobe fora de você e ela sobe até o céu, recebendo as bênçãos do céu, e elas penetram no topo da sua cabeça e vai descendo, descendo, descendo até o seu coração. Seu coração agora bate mais forte na energia do amor. Vai sentindo seu coração bater mais forte e vai sentindo que a luz verde vai emanando tanto para você quanto para todas as pessoas que precisam de mais amor e de menos julgamento. Porque agora eu peço a sua permissão e todos aqueles que mentalmente disseram sim, eu peço a permissão a Xangô para cortarmos esses padrões de julgamento. Quem sabe é Deus vivo, Deus dará. Vencerei, vencerei sempre.
A vida vai ter que mudar. É no machado de Xangô que a justiça reinará. Axé, axé, Salvador. A vida vai ter que mudar. É na força do machado de Xangô que eu coloco o seu coração na vibração do amor. Na força do raio verde curador. O raio verde agora vai se expandindo por todo o seu corpo, te deixando na vibração do amor e da luz. Arro! Um beijo!